Um terremoto atingiu hoje partes dos estados do Maranhão e do Piauí. O tremor, o mais forte registrado aqui no Brasil nos últimos 6 anos, não causou danos, mas deixou a população assustada. A tranquila Vargem Grande, no norte do Maranhão, tremeu hoje cedo. Foi a 30 quilômetros da cidade o epicentro do terremoto de 4,7 na escala Richter. Um pouco menor que o tremor de 5,2 registrado em Mara Rosa, Goiás, em 2010. O tremor foi sentido com mais força nas cidades do norte e leste do Maranhão. Em São Luís, a 80 quilômetros em linha reta do epicentro. Eu estava trabalhando, aí a cadeira de repente começou a mexer comigo, eu achei que eu estivesse tonta. Aí quando eu olhei para o lado, a impressora começou a balançar. O terremoto foi sentido principalmente nos prédios. Balançou tudo, as cadeiras balançaram, meus extintores bateram na parede. Vários prédios precisaram ser esvaziados aqui nessa área comercial de São Luís. Nesse aqui, ó, as pessoas vieram todas para o saguão, assustadas. É melhor descer que correr o risco. Vai de repente um prédio desse cai, é melhor estar aqui embaixo. No prédio do Tribunal de Contas do Estado, em que parte da estrutura é de ferro, a trepidação foi ainda maior. Os bombeiros e a Defesa Civil foram chamados. É que é uma estrutura metálica. E uma estrutura metálica, a vibração é muito maior. No centro da cidade também havia muita gente que deixou o local de trabalho assustada. A pessoa que está sentada e sai tudo tremendo, então você sabe de onde é que vem, um prédio desse antigo, aí todo mundo sai correndo. Em Teresina, o tremor foi sentido em várias partes da cidade. Moradores deste prédio deixaram os apartamentos assustados. A gente não sabe o que fazer. Essa aqui é a realidade. Este vídeo mostra algumas pessoas saindo do trabalho pouco depois do tremor. Até o prédio da Defesa Civil foi esvaziado. Muita gente ficou no meio da rua procurando entender o que estava acontecendo. A gente saiu correndo porque ficou com medo que o prédio é antigo, a gente ficou com medo de cair o prédio. Por causa do tremor, os servidores públicos estaduais foram liberados do trabalho e muitas repartições ficaram assim, fechadas. O governo do estado recomendou que os prédios mais antigos e mais altos fiquem desocupados temporariamente até que eles passem por uma vistoria do Corpo de Bombeiros. A recomendação foi justamente no sentido de identificar possíveis danos e a possibilidade justamente de utilização, a continuidade das atividades desses prédios. Os tremores considerados grandes, com magnitude acima de 6 pontos na escala Richter, como os que ocorrem nos países andinos, são gerados nas bordas das placas tectônicas, onde existe o acúmulo maior de energia e a liberação mais rápida dela. No Brasil, os terremotos são de intensidade menor porque o país está bem no meio da placa tectônica sul-americana. A rede sismográfica brasileira registrou 6 réplicas do tremor principal de hoje de manhã. O que acontece posteriormente, nos dias seguintes, são alguns terremotos que a gente chama de réplica, né, com magnitudes geralmente menores. Muitas vezes até imperceptíveis, que a gente só consegue registrar com as nossas estações.